Atos 25. Na província, Festo estava há 3 dias já em Cesareia para avaliar o caso de Paulo. E o sumo sacerdote, os principais, foram perante ele e rogaram: olha, leva Paulo lá para Jerusalém, deixa ele lá para a gente julgar ele. Só que eles falavam isso porque eles tramavam matar Paulo no caminho. Meu Deus do céu, né? Como que é o espírito da religiosidade? É impressionante, né? É incansável. Eles não cansavam, o intuito era matar realmente Paulo. E se não fosse lá em Jerusalém, né? Eles pretendiam no caminho, na ida de Paulo até Jerusalém, matá-lo. E realmente esse é o espírito da vingança, esse é o espírito do ódio, esse é o espírito da religiosidade que tem comandado a muitas pessoas, né, que são incansáveis naquilo que é o seu sentimento maligno, demoníaco. E o pior não é só isso. O pior é que ainda fazem e sentem tudo isso e usam o nome de Deus, né? Porque em nenhum momento eles negavam a sua fé. Em nenhum momento eles diriam: realmente nós optamos, né, pelo mal. Não, jamais. Mas eles se mantinham ali como aqueles que eram alguém que tinham a Deus e temiam a Deus, não obstante ao fato que no coração deles só tinha trama contra os outros. Só trama. E na vingança só se satisfaziam e queriam a todo momento matarem Paulo, nem se fosse no meio do caminho. E há muitas pessoas que infelizmente, né, têm caído no meio do caminho, né, na mão de pessoas como estas, que só têm o objetivo realmente de matar. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele ia partir dali. Nesse momento, ele alega: se Paulo tem algum crime, venham então acusá-lo perante mim. Venham, há alguma causa real? Então venham e vamos realmente tratar. E como demorou mais de 10 dias, desceu a Cesareia e, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem a Paulo. E quando Festo chega, os judeus rodeiam, os judeus que tinham vindo agora de Jerusalém, rodeiam ele e trazem contra Paulo muitas graves acusações que não podiam provar, mas eles começam a apresentar graves acusações, graves, porque o intuito é um só, né? Condenar e acusar. Mas Paulo, de forma muito clara, ele fala: olha, eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Porém, Festo, aquele que estava julgando o caso, diz: você quer subir a Jerusalém? Ele estava dizendo isso para agradar aos judeus, né? E lá, perante mim, ser julgado a respeito dessas coisas. Mas como os judeus só queriam matar Paulo no meio do caminho, Paulo diz: eu estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como vocês sabem muito bem. Se eu fiz algum agravo, se eu cometi alguma coisa digna de morte, eu não me recuso a morrer. Mas, se nada há das coisas de que esses me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. E nesse momento, Paulo realmente não tem aquela mentalidade religiosa vitimista, né? Porque estão me acusando, né? Então eu vou, que me matem, eu sou o culpado mesmo então, né? Eu sou um coitado, deixa me destruírem, deixa acabarem comigo. E esse é o maior problema de muitas pessoas, né? Porque Paulo podia assimilar aquele golpe da religiosidade e se fazer de coitado ali e se achar realmente um culpado. E há muitas pessoas que estão morrendo por causa da acusação alheia e porque aceitam o golpe. E ele falou: ninguém pode me entregar a eles e eu apelo para César. Ele sabia
que ele não iria e não queria e não cabia a ele estar na mão daquelas pessoas que só traziam dentro de si sentimentos demoníacos. O problema é esse. Se você se entrega aos homens, o que vai acontecer? Os homens não têm misericórdia alguma, né? Lembra de Davi? Davi, que eu caia na mão de Deus, mas não nas mãos dos homens. Por quê? Porque ainda mais se você cair na mão de pessoas cruéis, desumanas, carnais e de dura cerviz, não é verdade? E Paulo tinha esse entendimento. Agora, se você está lá, assimila o golpe, acha mesmo, né? Eu sou, né, um merecedor de ser morto, e você mesmo não se ama o suficiente, não se perdoa o suficiente, não tem um relacionamento com Deus a ponto de receber o perdão, de aceitar o perdão, de se relacionar em verdade, saber o que Deus pensa, o que Deus sente a respeito de você, você cai na mão de qualquer um. E aí as pessoas se sentem no direito de fazer o que quiserem da sua vida. E aí você aceita, né? Ai, se quiser, ai, é mesmo, né? Quer me matar? Me mate. Quer acabar com a minha vida? Eu mereço, né? Quer me destruir? É mesmo, né? Pode destruir, eu não valho nada mesmo. Então há pessoas que sofrem dessa síndrome, na verdade, né? De autocomiseração, como não se valorizam em nada, então automaticamente são fáceis de serem anuladas, destruídas e eliminadas da face da terra. E era isso que queriam fazer com Paulo. Mas Paulo sabia do valor que ele disse, que ele tinha diante de Deus. Ninguém me pode entregar a eles. Eu apelo para César. E naquele momento, Festo diz para ele: você apelou para César? Então, para César você irá. E passado alguns dias, o rei Agripa, Berenice, foram a Cesareia saudar Festo, e como ficaram muitos dias, Festo contou para eles tudo aquilo que estava ocorrendo com Paulo, dizendo: olha, tem um homem aqui que foi deixado por Félix, preso, por cujo respeito os principais sacerdotes, os anciãos, e de Jerusalém compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. E eu respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que os acusados estejam presentes, sem que os seus acusadores estejam ali, ou ao menos a pessoa possa se defender da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, no dia seguinte, sem demora, assentaram no tribunal e mandei que trouxessem o homem chamado Paulo. Isso Festo está contando ali para o rei Agripa. E quando os acusadores estavam ali presentes, eu não encontrei razão nenhuma daquelas que me apontaram ou que eu suspeitava a respeito dele. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de superstição, de um tal Jesus morto que Paulo afirmava que viveu. E estando eu perplexo acerca da inquirição, das indagações daquela causa, disto, eles disseram que queriam que levasse Paulo a Jerusalém, para lá Paulo ser julgado a respeito dessas coisas. Mas nesse momento, Paulo, que tem um grande conhecimento, apela para César Augusto e mandou que o guardassem até que o enviasse a César. Por quê? Porque na verdade Paulo sabia que não havia verdade, não havia integridade ou imagina Paulo se ver, um homem íntegro, se ver sendo julgado por pessoas totalmente podres, né, no seu interior. Era isso. Né? Paulo fala, eu sei quem esses camaradas são, né? Tudo gente cheia de ódio, tudo gente cheia de desumanidade, né? E Paulo ali apelou mesmo para César para não cair na mão daquilo que era um julgamento, na verdade, mentiroso, né? Um julgamento iníquo. E diz então que quando Félix explica que Paulo pede para ir para
César, o rei Agripa disse: eu quero ouvir esse homem. E aí o Félix diz: amanhã, Festo diz, amanhã você o ouvirá. E no dia seguinte veio o rei Agripa e a mulher dele, Berenice, com todo o aparato de rei, entraram no auditório com os tribunos, os homens principais da cidade, e Paulo foi trazido por Festo. E Festo disse: Rei Agripa, todos os senhores que estáis presente conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que ele viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte ele fez, ele apelou, ele mesmo, para César Augusto, e eu estou determinado a enviá-lo, de qual não tenho coisa alguma acerca do que os judeus escreveram contra ele, e por isso trouxe ele perante vocês, principalmente perante o rei Agripa, para que depois eu trago perante o senhor rei Agripa, para que eu tenha algo a escrever para César, porque me parece contra a razão enviar um preso e nem notificar as acusações contra ele. Então, nesse momento, Paulo será julgado pelo rei. Já pensou? Paulo está diante de um rei e ele vai falar sobre o Evangelho de Jesus. Deus abençoe. Esse foi Atos 25.